Meu nome é Priscila, sou cartunista, não revelo minha idade, nem sob tortura. Quando eu falo que eu sou desenhista, todo mundo pergunta, mas você trabalha mesmo com o quê? Mas comecei minha vida profissional, digamos, aqui na Gibiteca, aos 14 anos, né, que eu comecei a ver que quadrinho, que cartoon poderia render algum dinheiro, não que seja muito, mas dá para sobreviver. Minha mãe sempre falava, nossa, parece que não tem criança em casa. Por quê? Eu ficava com uma mesa de rodinha, uma mesa de televisão, que na época era de tubo, né, em 1900 alguma coisa. E ela falava, meu Deus, parece que não tem criança em casa, porque eu pegava uma pilha de gibi e de livros, e ia diminuindo, porque eu ia copiando os desenhos que eu gostava, e daí ia aumentando a pilha dos que eu já tinha feito, né? Primeiro cartoon que eu fiz na vida, tipo, profissional, que eu mandei para o Salão de Humor Universitário de Piracicaba, eu ganhei primeiro lugar. Pá! Daí eu falei, poxa, que interessante, né? Posso pagar umas mensalidades com o prêmio. Daí me inscrevi no outro ano, em outros também, né? E fui ganhando. Criei a Amélie em 2005. Ela vai completar agora 14 anos, né? A Amélie, ela nasceu de um fim de um relacionamento frustrado. Era uma pessoa com quem eu me relacionava extremamente machista e que não queria conversar, não queria discutir a relação, não queria evoluir a relação. Então, terminei aquela relação e falei, poxa, por que pessoas assim não se relacionam com objetos, né? No caso, com uma boneca inflável. E criei a Amélie, que é uma boneca inflável que vem para se vingar desse relacionamento. Ela vem pensando e falando, com 2 defeitos de fabricação, no caso que seria para um objeto, né? A Amélie eu criei super despretensiosamente. Ela veio a fazer sucesso por um acaso, muito acaso, assim. Ela coincidiu com um discurso embrionário do que era o feminismo há 15 anos atrás, quase. E daí aquilo coincidiu com o que os jornais queriam, com o que a mídia queria, com o que as pessoas estavam começando a falar. Naquela época nem existia a palavra empoderamento. Então eu criei ela meio que por prazer. E os meus outros personagens também, meio que por prazer, assim, para tirar de dentro do coração para levar para o público. Eu acabei descobrindo que o que eu estava fazendo de tirinha, de quadrinho ali, não era só a minha voz, representava a voz de muita gente. E de uma forma que para jornalistas, tanto é que começaram a me entrevistar, e aí que eu comecei a me ligar que podia ser feminista, começaram a perguntar, mas por que ela é tão feminista? Por que, né? Eu dei, é tão feminista assim? Eu só tô falando do fim do meu relacionamento, do porquê, né? Mas é claro que era. Né? Eu só não fiz com esse intuito, eu fiz só para dar vazão mesmo aos meus sentimentos. Só que como começou a acontecer essa identificação, eu comecei a pesquisar o tema. Tem tirinhas imaturas com relação ao feminismo, coisa de 10 anos atrás, que hoje já não fariam mais sentido, não seriam mais tão legais, de 15 anos atrás, né? Porque a voz era outra, o momento de conquista era outro. Ter pesquisado sobre o assunto do feminismo, ter evoluído como mulher, ter passado por mais coisas, ter mais bagagem. Quando eu comecei a fazer a Amélie, eu tinha o quê? 25, 26 anos. Gente, hoje eu tenho 41, é impossível você não mudar a personagem ou adaptar ela aos novos tempos de uma década e meia, né? Então, tem um pouco de tudo. Tem a mudança dos tempos, tem as outras pessoas e muito de mim. A Amélie, ela toma, como ela tomou vida própria, ela toma muito tempo da minha vida, porque além da minha vida eu tenho que administrar a dela, né? Que viaja por aí, que faz exposições pelo mundo inteiro, até para grego ela já foi traduzida, né? Eu mesma não vou para lugar nenhum, mas a personagem tá por aí, né? Meu nome é Amanda Godoy Barros, eu tenho 26 anos, nasci aqui em Curitiba e sou formada em design gráfico pela PUC
Me formei em 2014. E agora eu trabalho com quadrinhos desde então. Depois que eu me formei, eu e o meu agora marido, né, meu namorado e um amigo, a gente começou a Ursereia, estúdio editora. A gente começou a trabalhar com quadrinhos e agora a gente continua produzindo. Com uns 12 anos foi quando eu comecei a me interessar mesmo por desenho. Eu gostava muito de ler, assistir anime, assim, gostava muito de ler coisas de fantasia. E aí eu comecei a desenhar, eu aprendi, fui meio que aprendendo sozinha no começo, assim, eu desenhava tipo o dia inteiro, ficava desenhando, perdia horas desenhando. E aí foi me levando para os quadrinhos, aí eu fui descobrindo que tinha outros tipos de quadrinhos, né, que existia um mercado independente, que existia quadrinho americano, que existia quadrinho europeu, porque até então era mangá. A Cassandra foi muito engraçado, assim, porque eu gosto, assim, de música, gosto de um pouco de rock e tal. A gente tinha ido num show do Kiss, eu acho. Ela foi uma personagem, assim, que eu criei e a gente já deu o nome, assim, tipo, na minha cabeça foi assim, não, é Cassandra e Cassandra. E aí a gente criou a banda, né? Eu até lembro que foi uma época que eu tava com tendinite no braço, tava bem difícil de desenhar, assim. E aí o Ariel que fez os primeiros esboços pra mim, assim, que eu fiquei tipo, faz o cabelo dele desse jeito e a roupa desse jeito, e, né, só pra eu ter que eu conseguir visualizar, assim. E aí nasceram o vocal, o baixo, o batera e o Guita. Porque eu falei assim, eles precisam de um nome muito genérico, porque eles são, tipo, a maior banda do mundo, eles não precisam ter um nome, assim, eles têm que ter um nome genérico. Eu queria fazer uma coisa que fosse diferente, assim, que fosse como se fosse um fã da banda mesmo, porque eu queria criar essa mitologia de a maior banda do mundo. Então, essas bandas, né, que são muito famosas, geralmente as pessoas têm pôster no quarto, elas recortam da revista, né? Eu acho que hoje em dia nem tanto mais, mas recortavam da revista pra colar no caderno, né? E aí eu queria que tivesse um pouco dessa estética, que tivesse como se um fã tivesse aglomerado tudo que ele conseguiu encontrar da banda e montado esse volume. Daí eu falei assim, tem que ter a ver com Curitiba, né? Então a gente pensou, porque a pedreira ela ficou um tempão fechada, né? E a gente falou assim, e se ela tivesse fechado porque o último show que teve lá foi dos Flaming Pups e criou tanta bagunça que eles mandaram fechar a pedreira. Então a gente pegou bem a data que a pedreira fechou, assim, e usou pra fazer, né, a matéria da Gaveta do Polvo. E daí ficou assim, tipo, então foi por culpa deles, assim. Eu sou a Má Matiasi, eu sou quadrinista, ilustradora e escritora e secretária também, porque eu não pago, infelizmente, as minhas contas só com a arte, embora ela ajude bastante. E eu nasci aqui em Curitiba, por sorte eu fui bem acolhida pelo cenário daqui e estou produzindo desde 2016 quadrinhos. É engraçado que eu tenho essa vida de quadrinista um pouco tardia, né? A maioria das pessoas que trabalham com isso trabalha desde muito jovem e tudo. O meu interesse sempre foi fazer histórias e contar histórias, né? Então eu comecei escrevendo e desenhando, e o meu interesse por ilustração sempre foi desenhar as histórias que eu fazia. Então eu sempre tive esse foco de desenhar meus próprios personagens. Eu só fui começar a buscar a ilustração como profissão depois de 2011, assim, mais ou menos. E quadrinhos eu tinha sempre muito medo porque eu não era muito boa em fazer cenários, eu achava que eu não sabia fazer pose de ação, esse tipo de coisa, então eu fui postergando. Eu cheguei aqui, né, nesse núcleo que foi o pessoal também da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que foi quem me convenceu que sim, talvez eu conseguisse fazer isso, e desde então eu estou fazendo.
desde 2016 sem parar e eu acho que hoje em dia é a coisa que eu mais gosto de fazer é quadrinhos mesmo. Então eu peguei essa história que é sobre personagens que têm a parte deles espiritual e a parte física deles. Então são personagens que eles são divididos em duas vidas, né? E a história do Abismo, ela é sobre uma fenda que foi aberta entre o inferno e a superfície da Terra, que estão fugindo criaturas que são criaturas infernais. E esses personagens, né, que são os protagonistas, eles são pessoas que nasceram para resolver esse problema. Então elas nasceram já sabendo que eles tinham que resolver esse problema, porque foram as pessoas que causaram esse problema do lado de lá. E eu sou espírita e eu... não que a história seja uma história espírita que eu estou contando, mas só que tem muitas coisas que a gente conhece no espiritismo como realidade que são muito interessantes para você usar como ficção. Eu tenho outras histórias paralelas, assim, todos os meus personagens eles têm backgrounds, né? E às vezes eu conto histórias separadas, né, dos meus livros e tal, são personagens do Abismo. Alguns do passado, tem bastante personagens imortais, que você tem histórias deles de outras épocas. Morte Branca é uma figura mitológica que eu criei, né? É uma criatura que ela assombra os mares e ela é a origem dos navios fantasmas, né? Então eu fiz uma história curta, né, de 60 páginas. Então essa história do Morte Branca foi criada... Exatamente a introdução do quadrinho eu tirei de uma redação que eu fiz para a escola. Era sexta série, eu estava na sexta série e a história ficou tão redondinha e eu tirei 10. E daí eu acabei falando, olha só, isso aqui se eu fosse tentar fazer em quadrinho hoje em dia seria bem interessante. Então eu mudei muito pouco daquela redação, muito pouco. Era um material assim que eu já tinha tentado escrever, e daí falei, vamos agora tentar mostrar, né? Porque quadrinho é mostrar, né? Então você tem que escolher as frases, quanto menos frases você colocar de narrador e coisa e tal no quadrinho, mais interessante, né? Quanto você fazer um grande diálogo, você tem que escolher quais falas colocar ali, porque ninguém aguenta um quadrinho que fala sem parar, quer dizer, tudo são escolhas e fazer essas escolhas é muito legal, assim, é uma coisa que está me sendo muito divertida. Eu sou a Miti Taquetani. Sou proprietária da Itiban Comic Shop, junto com meu marido, o Chico Trapo. A gente tem a loja já há 30 anos, vamos fazer 30 anos esse ano. Eu sou de São Paulo. E quando eu era criança, meu primeiro contato realmente foi com Disney, com Turma da Mônica. E depois, mais na adolescência, através do humor, das tiras de jornal. Foi um caminho muito legal, porque despertou essa paixão pelos quadrinhos. E ainda em São Paulo eu encontrei o Chico, né, que já era um cara com uma bagagem maior, que já tinha morado em países com tradição nos quadrinhos, né, assim, como a Argentina, a Espanha, né, então ele trazia uma bagagem cultural assim bem maior que a minha na época. E viemos para Curitiba, abri a Itiban, na verdade foi uma coincidência, a gente pensou em ter uma livraria, né? Não necessariamente que fosse, começou como revistaria e acabou virando uma loja especializada em história em quadrinhos, né? Isso em 1989. Esse nome é um numeral japonês primeiro, né? Que é Ichi, quem fez judô sabe contar Ichi, ni, san, shi e tal. Ichi é um, Itiban é o primeiro, então é a primeira realmente loja. A gente faz os clubes de leitura, a gente está emprestando os livros, as pessoas levam para casa, no caso do clube de leitura, a gente dá espaço para a gente conversar ao vivo, que é uma coisa bem importante, esses encontros, né, físicos, né, com outras pessoas que também leem quadrinhos, é bem legal.
o público feminino aumentou muito, não só como leitoras, como produtoras, criadoras, roteiristas, artistas, mulheres. Isso é bem visível, bem forte, né? A diversidade, né? As temáticas são as mais diversas possíveis e dando vozes, né? Dando voz a todos os gêneros e raças. É muito legal isso. As possibilidades realmente são imensas. Você pode fazer um quadrinho desse tamanho, grande, hardcover, colorido, preto e branco, técnicas diferentes de impressão e abordar o que você quiser. Eu acho que essa liberdade é a coisa mais fantástica, talvez por essa possibilidade de você fazer sozinho e expressar suas ideias, gera essa diversidade também. Infelizmente, o quadrinho ainda a gente não consegue, né? O que a gente ganha com o quadrinho, paga o quadrinho. É assim, é um hobby que se paga, mas a gente não tem lucro com ele ainda, assim. São muitas etapas e o quadrinista, ele meio que trabalha sozinho o processo inteiro, né? O quadrinista independente, assim. Porque você pensa num roteiro, você desenha o storyboard, você faz o desenho, aí você ainda tem que diagramar, você tem que fechar o arquivo, tem que mandar pra gráfica e você ainda tem que vender no final. Então, assim, não é só sentar e desenhar e meu trabalho acabou, né? A gente tem que até fazer essa parte de vendedor, de divulgar. E é tudo uma pessoa só, geralmente. Às vezes até tem um desenhista e um roteirista, mas a maioria acaba fazendo sozinho. Várias vezes quando eu falo que eu tenho uma webcomic, tem muita gente que fala, quando você imprimir eu vou ler. E Deus fala, por quê? Sabe? Que coisa boba. Né? Então, assim, eu quero defender também o webcomic, eu quero defender a valorização pelas premiações, sabe? Para a webcomic ser levada a sério, assim, como um produto cultural como qualquer outro. E não como uma coisa, uma pré-coisa impressa. Que não é isso, é uma linguagem própria, né? Nosso trabalho está muito mutante. Tá disforme e mutante, tá uma coisa maluca. Não tem como prever. A única coisa que você tem que fazer é trabalhar e batalhar o teu espaço ao sol, né? Não tem como um editor, uma editora, eles não têm como publicar tudo, né? Então precisa ter esse movimento, né? Esse movimento. Eles não têm como, a capacidade de abarcar tudo que está sendo criado no Brasil. E esse caminho do independente também é um amadurecimento. Isso não quer dizer que o independente quer ser mainstream, não, ele quer a estrutura. Eu acho que vão continuar a ter mais, essa produção independente vai continuar a crescer, assim como novas editoras vão surgir, novos coletivos, né? Isso vai continuar. Eu tô vendo pipocar quadrinista mulher e com trabalhos incríveis. Assim. É muita coisa, muita mulher trabalhando e graças a essas iniciativas realmente de visibilidade, né, das mulheres abraçarem umas às outras e consumirem umas às outras e mostrarem e divulgarem umas às outras, está crescendo cada vez mais e vai crescer cada vez mais. Eu posso dizer que eu faço parte desse crescimento porque eu praticamente comecei a frequentar as feiras e já participar delas, já pegar mesa, já começar a produzir. Enquanto eu só conhecia o quadrinho tradicional, feito por homem lá, enquanto na minha cabeça ainda era muito super-herói, eu não tinha nem interesse por quadrinhos, na verdade. Por isso que eu também demorei um pouco. Porque eu falei, bom, eu não sei fazer isso, não gosto de ler isso, né? A gente tem ainda culturalmente no Brasil um pouco de aversão ao quadrinho como uma coisa séria, né? Como uma coisa que pode ser feita de formas fora do produto Marvel DC, sabe? E eu acredito que cada mulher que está trabalhando nisso e apresentando justamente coisas diferentes e coisas bem únicas e visões bem únicas assim do que é um quadrinho para uma mulher, né? Sempre vai alcançar a gente, sempre vai alcançar novas mulheres e sempre vai fazer essa grande pirâmide. Para mim, ver outras mulheres fazendo foi muito importante, assim. Para mim como leitora e depois querendo fazer. Então, quando eu vi assim o trabalho de outras pessoas, como a Bianca Pinheiro, Germana, várias mulheres assim que fazem um trabalho que eu
adoro muito, e ver elas fazendo e as personagens que elas criavam me inspirou muito. Então eu penso sempre assim que, sei lá, se eu puder fazer pelo menos um pouquinho disso pra alguém, assim, se alguém pegar meu quadrinho e falar, olha, tem outra mulher fazendo, né, que bacana, né, fazendo quadrinho, quero fazer também, assim, pra mim já teria valido muito a pena, assim. E eu fico muito feliz que tenha aumentado, assim, o número a diversidade no modo geral, assim, né, pessoas, tipo, que vêm de lugares diferentes, de gêneros diferentes, que vêm com bagagens diferentes fazendo quadrinho, isso sempre só tem a crescer, assim, né? Só tem a adicionar mais, porque quadrinho pode ser sobre qualquer coisa, né? Esse volume de mulheres aparecendo, criando, é uma coisa que eu vejo com mais força a partir de 2013, né? Que eu vejo isso. E claro, existem muitas artistas muito boas, mas eu vejo ainda pouco espaço nas editoras de quadrinhos, nas editoras em geral, e a publicação, a força maior ainda está na produção independente. Mas ainda eu acho muito tímido o espaço ocupado pelas mulheres nas editoras, nos quadrinhos, né? E mesmo aqui na loja, a gente ainda tem, digamos, 80%, 70% de publicações dos homens, né? Eu acho que tudo está sendo resgatado, né? Existe só essa vontade de que a gente ocupe mais espaço, tenha mais vozes. E a gente falar da gente, né? Porque falta talvez essa empatia, né, com o nosso universo. E mais do que nunca, né, com tanta violência contra a mulher, com tanto peso que a mulher carrega desde criança, a mulher, a mãe, a idosa, né, tudo isso, todo esse peso precisa ser falado, precisa ser contado, né. Vai fazer um bem enorme, quanto mais diverso for, melhor vai ser. Né? Quebrar essas barreiras, esses muros, essa pirâmide horrível que a gente vive. A gente vem de um histórico de humor machista, né? Por quê? Porque o humor sempre foi produzido por homens. Até a mulher fazer piada numa roda de amigos hoje ainda é meio uau, né? Que pioneira, revolucionária. Imagina você desenhar isso. Quando eu comecei a ir para os salões de humor, há 26 anos atrás, quando eu comecei, eu era muito extraterrestre. Não que eu me achasse. Tipo, aqui na Gibiteca, eu entrei, abri a porta, assim, eu dei de cara com um mar de meninos. Falei, uau, só menino? Que se dane. Fui do mesmo jeito, né? Mas eu acho que agora, sei lá, uns 20 anos depois, tem muito mais menina. Tanto dos quadrinhos, que são também facções, né? Quanto do cartoon, que daí já é o desenho de humor bem escrachadão. Mas já não me sinto tão ET, né? Tem aí umas boas meninas fazendo humor. Se a gente for ver aí quem está atuando mesmo, digamos, de profissional, a gente vai ver, sei lá, 80% ainda homens. Mas isso era 95% há 26 anos atrás. Quanto ao machismo, eu não sei se porque eu era não era ligada no assunto, eu não percebia, ou também vim de uma cultura assim e já chegava com voadora em quem fazia isso, então nunca me incomodou. Mas digo para você que nos últimos tempos tem me incomodado. Tenho encontrado principalmente cartunistas bem mais de 2 gerações anteriores que falam besteiras pesadas ainda. E essa gente é muito difícil de converter ou de falar como estão os novos tempos. É como se cachorro velho não aprendesse truque novo. Mas com cuidado, com carinho, muita paciência, talvez a gente consiga, antes deles morrerem, converter um pouco a mente dessas pessoas. Afinal, são formadores de opinião ainda, né? Na verdade, eu acho que o problema não é nem de produção. Eu acho que de produção a gente está chegando a passos largos, né, de produção. O
problema é realmente o quanto essa produção é exposta, o quanto essa produção é celebrada, entendeu? Para você ter uma mulher que consegue chegar numa mesa de um evento sem estar falando sobre mulheres nos quadrinhos, é muito raro. Ainda está tendo um foco muito, olha, somos homens brancos vendo vocês como coisas no zoológico que estão tentando chegar no nosso espaço. Ainda tem muito essa visão. Nos eventos é uma coisa que é periódica, assim, mas é muito importante, porque eventos, principalmente eventos abertos, assim, eventos gratuitos, o público que participa, às vezes não é um público consumidor de quadrinhos, não é um público que conhece sobre quadrinhos. Às vezes a pessoa tá passeando ali com a família, e aí ela parar e ver assim, né, nossa, tem um monte de mulher fazendo quadrinho, né, que legal, tem pessoas de várias idades fazendo quadrinho, tem a pessoa ali de 16 anos e o cara de 58, sabe? Assim, né, nos eventos, sempre tinha assim, vamos fazer uma palestra, e aí a gente vai botar uma palestra só artistas mulheres falando, e vai ser falando sobre mulheres nos quadrinhos. E agora que tem tido, assim, até mais mulheres participando de curadoria dos eventos, né, na produção mesmo dos eventos, então acho que tem começado a abrir também para isso, assim, para a gente não ficar assim, vai ter uma palestra com mulheres e vai ser sobre mulheres nos quadrinhos, sabe? Tipo, em vez de, a fulana entende muito sobre, tipo, ficção científica, coloca ela na palestra de ficção científica, né? Ver mulheres em posições de destaque, sendo autoras principais e sendo autoras convidadas e sendo divulgadas não como, olha, é uma mulher, mas como um autor normal, assim, eu acho que isso vai abrir muita porta. Por isso que eu acho que as produções logo vão estar equiparadas, assim, porque menina talentosa querendo aparecer aí é o que não falta. Eu não diferencio o trabalho da mulher e do homem. Eu não sei se eu posso te dizer assim, o mercado de quadrinhos feminino, o mercado de quadrinhos masculino. Eu não gosto de fazer essa segmentação, mas eu vejo cada vez mais mulheres tomando posse do próprio dom e trabalhando desde na Maurício de Souza Produções, que eles têm bastante roteiristas, eles têm bastante desenhistas, mulheres. Antes era só um mar de menino, né? Mas eu acho que o futuro delas é o mesmo futuro deles, né? A gente está em crise, mas é trabalhar para superar. O mercado sempre vai ter, né? É só questão de tempo, até as mulheres finalmente entenderem que elas precisam conquistar esse espaço e elas têm muito a oferecer para o cenário. Quando cair essa ficha das mulheres que elas podem produzir, que elas vão fazer coisas boas sim, e que vai ter sempre pessoas interessadas no que elas têm para falar, eu acredito que condições de fazer uma produção 50-50 de homem e mulher é enorme. Eu acho que a gente vai acabar chegando nisso em breve. Às vezes, em certos momentos, é bem fácil, assim, se sentir desanimado com tudo, né? Cenário atual ou questões financeiras, né? É difícil, mas a gente sempre tenta se manter positivo, assim. Eu sempre me sinto muito feliz quando eu chego num evento, assim, eu vejo aquele monte de mulher, assim, conversando, né? Tipo, eu sempre... É muito bom, assim, eu tento passar e todas as vezes conversar, assim. Comprar material das outras, assim, porque se a gente não se ajudar, quem que vai, né? Não adianta ter, né, grandes artistas, pop, né, um mercado voltado para as mulheres lindo, se não tem uma base, né, as leitoras, né, se o feminismo não chega nas favelas, na mulher que apanha todo dia, essa desconstrução, essa construção, essa informação toda não chega até essa parte da sociedade que é ignorada a vida inteira, né? É isso, eu acho que não dá para crescer sozinho, tem que crescer todo mundo junto.